Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham realmente um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, quinta-feira, 5 de março de 2026, a lição 10 de hoje, ela tem como título Preceitos de Homens. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Colossenses capítulo 2, dos versículos 20 até 23. E aqui o apóstolo Paulo escreve uma carta para igrejas de Colossos, confrontando os ensinamentos que eles haviam voltados a praticar, assim, de eventos cerimoniais que eram feitos lá no Antigo Testamento, que estavam sendo introduzidos novamente na igreja, como festa, né, sábados cerimoniais, que eles já estavam extintos, né, já havia se findado após a vinda de Jesus, e que isso aí se tornava simplesmente sombras de coisas do passado, de coisas maiores que apontariam a vinda de Jesus, que tudo isso já era passado, essas festas, né? E elas terminaram justamente com a morte de Cristo, marcando um novo momento da igreja. E Paulo advertiu os colossenses severamente contra a volta dessas regras, né, que eram determinações humanas, né, cultos ritualistas, né, tradições religiosas do passado, sem valor espiritual algum. E Paulo rejeitou introduzir essas coisas que já haviam sido cumpridas, né, após a morte de Cristo, e que eles deviam se apegar realmente as determinações de Jesus e não se apegar a um sistema superado que pereceu, né? Quando todas deveriam olhar assim para o futuro, o que é eterno, que Jesus deixou eterno essas coisas. E assim essas tradições, costumes, festas cerimoniais não tinham mais sentido, elas haviam se findado. Essas regulamentações elas terminaram justamente na cruz do Calvário, conforme demonstrado pela mão divina, quando ela rasgou o véu de cima e embaixo no templo, que Mateus fala no capítulo 27, versículo 51, e também falado ali em Daniel 9, 27. Por isso os cristãos, incluindo os de origem judaica, né? Embora a igreja de Colossos fossem quase na sua integridade gentios, né? Ou estrangeiros, mas eles tinham muitos judeus que estavam sendo batizados ali. E assim eles não eram mais obrigados a seguir essas práticas. E voltar a segui-las seria se identificar com o passado, com este mundo que estava perecendo, que Paulo fala em Colossenses capítulo 2, versículo 22. E assim, em vez de desejar um novo mundo, um novo momento prometido através de Jesus, eles estão se voltando para o passado. Afinal, nós aguardamos, né, como eles estavam aguardando hoje, né, nós estamos aguardando hoje, como eles aguardaram no passado, novos céus e nova terra que foi prometida por Jesus, nos quais habita a justiça, que Pedro fala na sua carta em 2 Pedro 3,13. E não apenas a renovação desse mundo que é passageiro, que se finda. Além disso, fariseus e escribas eles acrescentaram várias exigências, né, determinações humanas que realmente não tinham valor, né, e que Deus havia regulamentado que não o fizessem, né, que está lá em Marcos 7, versículo de 1 a 13. Por essas razões, as cerimônias do Antigo Testamento já haviam se cumprido em Jesus e não podiam ser consideradas mandamentos divinos de forma alguma, mas apenas imposições por mãos humanas.
Essas práticas, em vez de fortalecer a fé, bem pelo contrário, enfraqueciam a todos e se tornava-se um peso para cada um. É fácil cair na armadilha quando se usam essas observâncias como uma forma de sentir superior aos que não as seguem, o que já é bastante problemático, né? Ou ainda pior, quando algo que pudesse de alguma forma acumular mérito para a salvação, sendo que o mérito é somente através de Jesus, através de seu sangue que jorrou na cruz do Calvário. E como nos dias dos apóstolos, né, os homens procuraram destruir a fé que está nas Escrituras pelas tradições e filosofias, né? E hoje também nós podemos observar isto quando as pessoas estão usando os agradáveis conceitos assim de autocrítica, né, de evolução, do espiritismo, de doutrinas falsas, de esoterismo, né, que Jesus condenou muito isto. Até do panteísmo é utilizado ainda também. Eles eram inimigos da justiça, uma procura de levar a humanidade para a perdição, para caminhos que eram proibidos por Deus. Para muitos a Bíblia é uma lamparina sem óleo algum, sem poder do Espírito Santo, porque voltar a mente para coisas lá para trás, que tinham canais de crenças, de coisas de idolatria, de imagens, né? Tudo especulativas que produziam má compreensão e confusão religiosa. A obra da alta crítica, ao dissecar e reconstruir as Escrituras, está se destruindo a fé nos dias de hoje também, porque as pessoas estão se vendo as coisas humanas em vez de buscar a Deus e observar os estatutos e mandamentos que Deus que deixou para nós observarmos. A palavra de Deus, do poder de dirigir, enobrecer e inspirar as pessoas humanas, é que deve ser mantida. E não através de coisas, né, que o inimigo tem colocado no espiritismo, onde multidões são ensinadas coisas erradas, que cada vez mais eles querem se agregar coisas materiais, ou eles querem fazer leis para eles mesmos, né? E as pessoas querem observar coisa humana, onde a imoralidade está tomando conta do mundo. E assim, meus amigos, o apóstolo Paulo, ele fala em Colossenses capítulo 2, versículos 20 e 22, e diz o seguinte, que é uma atenção para nós nos dias de hoje. Olha o que ele diz, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo preceitos e doutrina dos homens? Está lá em Colossenses capítulo 2, versículos 20 até 22. Aqui o apóstolo Paulo dá uma advertência aos cristãos da época e para nós hoje, que não devemos guardar eventos cerimoniais que muitos levaram para dentro da igreja na época, né? E que nos dias de hoje também são levados, que após a vinda de Jesus foi tudo encerrado, foi terminado, né? Porque esses cerimoniais antigos, eles apontavam para Jesus. E que essas festas todas que eles tinham, sábados que eles faziam festas, foram encerrados. E que uma nova era é a partir de Jesus, que ele deu as boas novas e as observâncias dos estatutos e mandamentos. E Paulo chama a observância dessas regras cerimoniais do passado, que elas são como rudimentos do mundo, ou princípios elementares desse mundo, que diz lá em Colossenses capítulo 2, versículos 8 e 20, e que já estão bem ultrapassados e que hoje estão como somente sombras, né? Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 22, adverte contra preceitos e doutrinas de homens, essas práticas legalistas que estavam ocorrendo, né, um misticismo em volta disso, que eles tentavam adicionar à obra de Cristo sem fundamento algum que a Bíblia condenava e condena nos dias de hoje.
Qualquer tentativa de tentar alcançar a salvação por meio de regras humanas rígidas ou práticas cerimoniais de qualquer natureza não condiz com o evangelho que Jesus Cristo deixou para nós. São elementos terrenos acrescentados pelo homem que não são preceitos celestiais que Deus deixou. Porque a nossa pátria, o lugar onde nós iremos morar para o sempre, está nos céus, que fala em Filipenses 3:20. E o apóstolo avisa quanto a isso. Os conceitos na palavra de Deus nada tem a ver com os conceitos criados pelo homem. São visões totalmente contrárias, diferentes a respeito da mesma coisa. Para a maioria das pessoas, por exemplo, alegria é a materialização da felicidade por meio de pessoas, né, de prazeres, coisas, objetos, realizações, e pode fazer a própria vontade deles, né, o querer deles. Às vezes a alegria dessas pessoas é a manifestação corporal através de sorriso, gestos e palavras que expressam nostalgia, tradições e costumes. Porém, essa alegria ela é passageira e ela é circunstancial. Esse tipo não podemos colocar na nossa mente e muito menos colocar na igreja atos assim que levam as pessoas alegres, coisa que porque a Bíblia diz, porque a única alegria, segundo as Escrituras, possui um conceito totalmente contrário, e Paulo menciona o que é o correto e diz lá: irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A felicidade está em Jesus, a alegria está nele, Jesus, que fala em Filipenses 3:1. E nós temos que olhar para a cruz de Cristo e alimentarmos e encontraremos todos esses conceitos divinos em um único gesto através do Salvador. Olhe para cima todos nós, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que está voltando para a sua segunda vez e nos levará para as mansões celestiais. E Paulo fala isso em Filipenses 3:20. De forma que nós precisamos de sobrecarregar com aquilo que é do mundo. Jamais devemos isso com costumes, tradições. Tudo isso tem que ser cerrado, tem que ser terminado. Até mesmo as leis cerimoniais que Paulo menciona não devem ser colocado, que apenas elas apontavam para a realidade de Cristo, cujas atitudes se findaram com a vinda de Jesus e a morte dele. Embora as ordenanças eram importantes, que elas foram dadas por Deus, mas após elas cumprirem a sua função, acabou ali e tornaram-se desnecessários. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que se você não tem sabedoria, você tem que pedir para Deus, se ajoelhar, e buscar a Deus e pedir essa sabedoria para ter esse entendimento, né? Para não cair nos enganos do inimigo, que hoje estão doutrinas falsas em todos os lados. O espiritismo, o esoterismo está envolto em quase todas as outras religiões, né? Para levar ao engano, à perdição as pessoas. Que você possa realmente obter essa sabedoria, que você tenha realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.